Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, eu decidi gravar esse vídeo fazendo um compilado de vários assuntos que a gente vem conversando ao longo dessa semana, desde que as aulas voltaram, né, de forma remota. E a gente tem feito uma interatividade pelos grupos de WhatsApp, em alguns encontros pelo Meet, mas as informações acabam ficando um pouco espaçadas, né? E meio perdidas assim nesse mundo do WhatsApp. Então eu decidi gravar aqui esse vídeo para a gente tentar organizar a maioria dos assuntos e dos temas que a gente vem conversando, para que quando vocês sentirem a necessidade, vocês podem recorrer a esse vídeo e fazer revisão de alguns conteúdos, tá certo? Então, eu queria falar hoje rapidamente, sobre os dois grandes temas. A gente está estudando Brasil Colônia, fazendo uma revisão aí de vários conteúdos e temáticas dentro desse grande assunto do Brasil Colônia. Então vamos lá. Eu comecei aqui trazendo essa foto, essa pintura, que ela representa o momento em que os europeus, que os portugueses chegaram aqui nessas terras que hoje chamamos de Brasil. E aí eu queria convidá-los a fazer uma reflexão, que é a seguinte: vocês percebem aqui que nessa representação, vejam como os europeus, né? Estão aqui bem vestidos, as roupas intactas, eles estão com a aparência limpa, todos saudáveis. Isso é uma forma de dizer que eles chegaram aqui de uma maneira triunfal, né? Mas tem um historiador e pensador indígena que ele nos traz outra reflexão, que é Ayrton Krenak. Ele fala, por exemplo, que os portugueses, os europeus, quando chegaram aqui, eles estavam adoecidos, sabe? Sujos. Imagine, essas viagens duravam 8, 9 meses, era muito tempo no mar, condições insalubres, sem comida suficiente. E aí, quando os europeus, os portugueses, chegaram aqui, os povos indígenas que aqui habitavam acolheram, cuidaram deles, ajudaram a tratar com as medicinas. E aí, a resposta devolutiva que os europeus deram foi o projeto de colonização, né? O projeto de exploração. Tem aqui, trouxe uma foto para mostrar para vocês, a fundação da Vila São Vicente, que às vezes a gente pode ter uma ideia megalomaníaca, que era uma grande vila, uma grande organização, mas, de acordo com a época, tá vendo aqui essas cabaninhas, era a forma como foram organizadas os primeiros povoados, as primeiras, entre aspas, cidades aí do Brasil colônia. Então vamos seguindo. Falar para vocês assim de forma bem breve. Os europeus chegaram aqui, a gente já sabe, a gente já discutiu e viu em outros vídeos. Aqui habitavam milhares e milhões de pessoas, com suas culturas, línguas, organização social, eram diversos, a gente sabe disso. Então, não foi um processo de descoberta, foi um processo de conquista, porque aqui moravam muitas pessoas e elas foram retiradas de suas terras e num processo de dominação. O que é que o Portugal fez, assim, de forma bem breve? Pegou este grande pedaço de terra, chamado, né, as Américas, ali as Índias, que hoje a gente sabe que é o Brasil, dividiu em 13 grandes pedaços e ele deu para que pessoas da confiança dele cuidassem dessas terras. E assim, descredibilizou, não levou em consideração que ali moravam seres humanos, né? Com suas culturas que eram donos daquela terra há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Então, o processo de exploração da terra no Brasil já começou com grandes concentrações de terras na mão de poucas pessoas. E vejam, hereditárias. Significa que isso ia passar de pai para filho, de filho para neto e por aí vai. Fazendo essa grande cadeia de herança, né? Aqui uma fotinha representando um desenho da época, como foram essas capitanias hereditárias. Vejam que a foto do Brasil é um pouco parecida com o Brasil dos dias de hoje, né? Isso aqui é de 1534. Aqui tem uma representação do jesuíta que eu queria falar com vocês, abordar. Que a fé, a Igreja Católica, foi uma grande aliada do projeto de colonização. Inclusive, tinha uma justificativa religiosa, né? De vir para essas novas terras, conquistar novos cristãos, fazer o processo de evangelização de mais pessoas. E assim, isso aconteceu de uma forma extremamente violenta, porque culturas e religiões foram demonizados, foi negado qualquer outro tipo de prática e de conexão com o divino, apenas a religião
cristã católica era a permitida e a oficial e o restante perseguido. Então tá aqui um padre, é a representação de um jesuíta, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a participação da igreja na colonização do Brasil. Então a gente já falou da terra, como ela foi dividida em grandes pedaços de terra e passou a ser concentrado na mão de poucas pessoas. A religião, que nesse período foi uma aliada da colonização, inclusive o própria igreja, né, patrocinou isso. E como é que funcionava a política, assim, de forma bem geral, foi organizado aos poucos as câmaras municipais aí nesse Brasil colônia, e a administração, essas câmaras municipais ficavam com a administração, né, das vilas e fazer assim coisas relacionadas com transporte, com construção, com comércio, e isso ficava nas mãos dos, entre aspas, homens bons, que eram os homens brancos, donos de terras e proprietários de pessoas que eram escravizadas. Então, quem fazia política naquela época era esse grupo de pessoas. Aí, um outro tema que eu queria abordar aqui com vocês é o processo de exploração mineral do Brasil colônia, que a gente vai ver no próximo vídeo.